Olá, pessoas bem nutridas! Vamos começar nosso intensivão aí dessa semana. Começamos o evento Desvendando a Síndrome Fúngica hoje e você que está engajadíssima aí já aplicou os testes que são direcionados para que você saiba o seu diagnóstico nutricional. Para quem não me conhece, eu sou a nutricionista Sheila Pacheco e sempre aqui você acompanhará conteúdos relacionados à síndrome fúngica. E nessa semana está acontecendo o evento Desvendando a Síndrome Fúngica, onde eu ajudo você nos primeiros passos para vencer a síndrome fúngica, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, vamos com tudo conversar sobre disbiose. Então, disbiose bacteriana, disbiose fúngica, Sheila, eu fui lá e fiz o meu teste. Eu quero saber quem fez o teste de disbiose e teste de síndrome fúngica. Coloca aqui nos comentários para eu saber que você fez o teste, para eu saber que fez sentido para você. E você que não sabe do que eu estou falando, que teste é esse, Sheila? Quando acabar aqui o nosso conteúdo de hoje, você entra no link do perfil que você pode baixar gratuitamente o teste de disbiose, que é um dos primeiros passos associado ao teste de síndrome fúngica, para você entender de vez o que está acontecendo aí do outro lado. Não adianta ficar colhendo ali uma informação superficial em feed, ficar deslizando e não parar para analisar a sua cronologia, a sua história. É o basta, é para parar e entender o que está acontecendo. E depois, aí o que você vai fazer com essa informação? O que você vai dar ali de passo para realmente fazer a diferença, né? Ainda esse ano, ainda esse mês, digamos assim, aí a tomada de decisão é sua, bem nutrida. Então vamos com tudo. Deixa eu ver aqui quem fez o teste de disbiose. Eu vi que algumas pessoas colocaram aqui, tô fungada. Fiquei chocada, tô fungada, foi ótimo. Calma, bem nutrida, dá tudo certo. Misericórdia, 6 anos com esse sofrimento. Quem já está no método deve fazer o teste também, porque é importante acompanhar a sua evolução no tratamento. É claro que as bem nutridas já estão num outro nível, mas independente qual degrau você está, a parada para uma autoanálise nunca é demais. A gente não precisa ficar fazendo isso o tempo todo, mas é importante aí, pelo menos em alguns períodos do ano, 2 vezes no ano, você dá uma pausa assim, deixa eu analisar como está a minha casa, como está a construção do que vive dentro de mim. Porque quando eu falo de disbiose, partindo aqui do básico, pessoas bem nutridas, a palavra disbiose quer dizer desequilíbrio. Então, esse desequilíbrio, ele acontece com esses trilhões de micro-organismos que vivem dentro de nós por algum motivo. Quer dizer que todo mundo nasce com os mesmos trilhões de micro-organismos? Não. A gente não nasce, nós não somos iguais, a gente não nasce com os mesmos trilhões de micro-organismos. Tudo depende como foi lá na barriga da nossa mãe, como foi o nosso nascimento, mas isso a gente não consegue mudar. A gente precisa saber que há impacto desde lá. E se você sonha em ser mãe, ou se você é mãe e se preocupa com a microbiota, né, com os trilhões de micro-organismos que você quer oferecer para a sua futura bebê bem nutrida ou bebê bem nutrido, é importante esse ponto de partida estar muito bem esclarecido. Ah, Sheila, eu não tenho a intenção de ter filhos, não muito cedo, ou não quero ter filhos, então é por você. É por você que você vai fazer essa autoanálise. E se você tem essa pretensão de ter filhos, é mais importante ainda, porque lá na barriga já tem impacto, porque disbiose quer dizer desequilíbrio que impacta a nossa microbiota também vaginal, não só intestinal. Então, toda vez que você escutar essa palavra, não pensa só em bactérias. Nosso corpo não tem só bactérias. Há muitos fungos também. Há muitos outros trilhões de micro-organismos também. E o que acontece na nossa vida, que faz com que em alguns momentos isso fique bagunçado, que é o nosso desequilíbrio, que na verdade, a nossa saúde não fique estável, é exatamente não entender que existem esses trilhões de micro-organismos. Porque dá a impressão que só quando eu estou adoecida, que acontece alguma coisa de diferente, eu tenho que ir lá e matar o bicho. Eu vou lá e mato. Então, peraí, tá acontecendo alguma coisa, eu vou lá e passo o antifúngico. Tá acontecendo alguma coisa com bactéria, estou infectada, eu tomo ali o antibiótico. E aí eu não paro para pensar que toda tomada de decisão que eu vou mexer com esses trilhões de micro-organismos, eu mexo com a colônia de produção de nutrientes também. Eu mexo com a colônia daquilo que me protege também. Eu não estou mexendo só com o que é ruim, eu estou mexendo com o que é bom também.
E sempre que eu vou lá e dou uma mexida, eu tenho que estar segura que eu vou proteger o meu corpo de alguma outra maneira. E aí que tá a falha, que a gente vai entrar em detalhes hoje. E no final aqui do conteúdo, todas as peças ali do teste de síndrome fúngica e do teste de desbiose vai fazer sentido para você, tá bem? E mesmo que o seu tenha dado alto risco, o ecossistema que vive dentro de nós, esses trilhões de bichinhos, eles mudam o tempo todo de acordo com a dinâmica daquilo que eu consumo, com aquilo que eu me exponho, o ambiente que eu vivo, a pessoa que eu me relaciono, claro que aquilo que eu como. Então há impacto. Sheila, então você já está começando a falar como você tem que ter uma vida perfeita, viver dentro de uma bolha? Nada disso. É essa a maravilha do nosso corpo. Se adapta o tempo todo e eu tenho o poder em minhas mãos de fazer o manejo positivo ou negativo na hora que eu quiser. Eu tenho essa autonomia. Eu só preciso saber como fazer isso. Eu preciso ter as ferramentas na minha mão para poder fazer isso, ter essa tomada de decisão em todo momento. Quando acontece, pessoas bem nutridas, uma desbiose bacteriana e uma desbiose fúngica? Vou explicar. Quem está colocando comentários aqui, tirando dúvidas, perguntando, hoje eu vou esclarecer as dúvidas de vocês sobre o teste de desbiose, tá bem? E nessa semana vai começar aí toda a sequência de conteúdos voltadas para o evento, voltada aí para cada episódio do evento. Então, hoje é o começo, tá bem? É o ponto de partida. Não dá para parar aqui. Então, você vai ter outro teste para fazer, que é o de rastreamento metabólico, tá? Que vem aí na sequência. E depois tem o fechamento de tudo isso. Então, você começa aqui no flow, no ritmo, tá bem? Os testes não é para te dar aflição, não é para te dar agonia, não é para você olhar e falar assim, nossa, como a Bem Nutrida colocou, estou fungada, não sei para onde eu vou, o que eu vou fazer. É para realmente dar um chacoalhão, para você não permanecer mais onde você está. Porque quando a gente está numa situação que gera um chacoalhão na nossa vida, a gente tem a tomada de decisão. Se a gente não sabe como que a gente tá, se a gente nem tem noção do que é desnutrição, do que é desbiose, do que é terapia nutricional, do que é síndrome fúngica, a gente deixa a vida como está. Deixa a vida me levar, não é? E quando a gente sabe, opa, eu posso ter uma vida melhor, eu posso estar me sentindo bem, eu não preciso mais ter essas queixas, eu não preciso mais ficar com a barriga inchada, eu não preciso ficar com a pele do jeito que sempre foi. Eu não preciso ter micoses de repetição. Candidíase é micose, né? Agora você sabe disso, né? Então, quando eu falo que micose pra vocês, micose de um, micose de... É tudo micose, gente. Onde tem fungo é micose. Tá? Você não precisa viver assim, tá bem? Então, eu vou tirar todas as dúvidas aqui de vocês. E hoje eu vou ter participação também da Bem Nutrida Estela, que até colocou aqui ó, no controle. Ela vai entrar para contar o depoimento dela, logo menos, para contar a jornada dela dentro do método. Mas antes, vamos aí falar sobre o teste de vocês, bem nutridas, futuras bem nutridas, ou que já estão se nutrindo e virando algumas chaves. Quando vocês escutam falar de desbiose bacteriana, normalmente é porque a pessoa ela tem uma prevalência de más bactérias e não tem queixas fúngicas associadas. Então é uma pessoa que tem mais quadros de diarreia. A pessoa que tem alternância intestinal, por exemplo, intestino prende, intestino solta, às vezes funciona, às vezes não, e tem outras características, outros sinais e sintomas de síndrome fúngica, a desbiose dela é com prevalência fúngica. Quando é desbiose com prevalência bacteriana, Sheila? Está mais relacionada, não isoladamente, mas está mais relacionada quando há quadros de diarreia. A síndrome do intestino irritável isolada, que a pessoa não tem sinais de síndrome fúngica, por exemplo. Tem mais queixas só intestinais e não tem outras queixas associadas. A pessoa que teve algum tipo de intoxicação por alguma bactéria específica, como por exemplo a Clostridium difficile, olha o nome da bactéria. A pessoa entrou em contato com essa bactéria e o corpo dela não consegue, o ecossistema não consegue lidar com essa bactéria. E isso gera esses desconfortos intestinais que podem gerar um quadro de diarreia persistente. Quando há esse quadro de desbiose bacteriana, que não há prevalência fúngica, como no caso dessa bactéria, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, tá? Não só esse. Sheila, o que eu faço se eu acho que eu tenho esse problema?
A questão é, quando a disbiose é com prevalência bacteriana, a tentativa de tratamento é com antibiótico e com algum perfil alimentar específico, algum protocolo específico, como por exemplo o Food Maps, que esses protocolos, para quem já ouviu falar, tem na internet, você acha ali, você dá um Google, você acha um padrão que você começa a excluir um monte de alimento. Você exclui vários alimentos para controlar uma disbiose bacteriana, com prevalência de bactérias. O que eu vejo pela prática clínica é que as pessoas que acabam fazendo isso, que acham que sua disbiose é com prevalência de bactérias, elas acabam ficando desgostosas com seu estilo de vida, elas acabam ficando desnutridas porque começa a cortar vários alimentos, porque não consegue identificar de fato o que está acontecendo. E muitas vezes esse quadro de disbiose bacteriana, ele piora, persiste porque a pessoa tem um uso muito persistente de medicações associadas. Principalmente medicações relacionadas ao eixo intestino-cérebro, que move as emoções, porque se há gatilho para diarreia, é bem provável que as emoções dessa pessoa estejam muito impactadas, tá? Então, há uso desse tipo de medicação, há prevalência dessa bactéria e o uso de antibióticos para tentar curar, e muitas vezes essa pessoa fica desnutrida porque ela fica ali tentando cortar um monte de alimentos. Então, esse é o lado da disbiose com prevalência bacteriana. Quando acontece, Sheila, a disbiose com prevalência fúngica? Quando há o crescimento excessivo de fungos, os sinais e sintomas de crescimento deles, que são aqueles do teste de disbiose que eu coloquei para vocês, que nem sempre o órgão de choque é a vagina. Tem pessoas que o órgão de choque pode ser a boca, pode ser a língua, pode ser o ouvido, pode ser o couro cabeludo. Normalmente são as mucosas que são aí invadidas por esse crescimento de fungos. E quando eu falo a palavra mucosa para vocês, pensa sempre na camadinha aqui da bochecha. Então você passa a língua aqui, isso aqui é uma mucosa. Então essas mucosas é o que reveste o nosso corpo. Então pode dar, em qualquer parte do nosso corpo tem mucosas. Então o fungo ele vai lá e ó, como se ele grudasse assim ó, opa, vou ficar por aqui. Tá? E aí ele vai criando uma colônia. Vai criando uma bolinha ali ó, uma bolhazinha para proteger a sua colônia. E assim começa esse super crescimento de fungos. É da noite para o dia? Não. É bem possível, não digo todos os casos, mas é bem possível que é mais aí de 6 meses, 1 ano, dependendo, claro, gente, do quadro de cada um. Tem pessoas que desenvolvem pouco tempo? Tem. Cai a imunidade, usa muito antibiótico, fica muito adoecida. E aí, o fungo só está esperando o momento certo para crescer, porque ele vive dentro de nós. Então, a disbiose com prevalência fúngica, ela é característica da síndrome fúngica, porque a síndrome fúngica é um conjunto de 3 ou mais sinais e sintomas. Quando você escuta falar assim, é disbiose, só disbiose, a pessoa você leu alguma coisa sobre disbiose do corpo, então ela está falando de tudo que pode estar em desequilíbrio. Então, é de bactéria, de fungo, de parasitas, pode ser tudo. Então, a pessoa está generalizando o quadro de disbiose. Se a pessoa fala assim, disbiose bacteriana, está mais relacionado a esse quadro de prevalência de algum grupo de bactéria ruim. Tá? Que eu dei o exemplo aqui para você da Clostridium difficile, você não precisa decorar esse nome não, só para você saber que existe. Um quadro bem fácil assim para você memorizar é, por exemplo, da salmonela. Sabe a salmonela que é presente quando você come alguma coisa contaminada, como ovo, salada de maionese, coisas do tipo? Então, essa bactéria pode gerar um quadro de disbiose bacteriana, porque chegou lá no corpo uma bactéria bem potente e as bactérias que vivem dentro do corpo lá em harmonia, como se fosse uma comunidade, uma casa e tudo mais, elas ficam assim, que é essa pessoa aqui? Que é esse invasor aqui? Essa pessoa não, né? Esse invasor aqui. Que é esse invasor? O que a gente faz? E não consegue equilibrar o controle desse invasor muitas vezes de forma natural. O corpo entra numa batalha e por entrar numa batalha, o que acontece? Diarreia. Tá? Diarreia persistente, tá bem? Então, isso acontece nos quadros bacterianos. Já os fúngicos, a alternância intestinal é muito frequente. O excesso de gases e o inchaço
por conta aí da questão da alergia alimentar tardia, que você vai escutar eu falando hipersensibilidade alimentar, tá? Mas quer dizer a mesma coisa. Isso você vai aplicar um teste no próximo episódio que vai ser liberado. E esse teste é de extrema importância. Você tem que aplicar esse teste. Não pula de jeito nenhum esse teste de sensibilidade, de alergia alimentar. Não é porque você vai deixar de comer as coisas que você gosta. Não é por isso, tá? Mas é para você entender como está o seu grau de síndrome fúngica. Porque muitas vezes você fala assim, eu já entendi que eu estou desnutrida, mas eu tô comendo aqui saudável, Sheila. Meu prato tá extremamente colorido, eu boto semente, eu boto isso, boto aquilo. Mas essa combinação, essa interação de alimentos ali no seu prato, não está sendo possível uma digestão, uma absorção de nutrientes por conta desse supercrescimento de fungos. Lembra que eu falei da camadinha, da mucosa? Então você passa assim, a língua aqui na sua bochecha, lembra da mucosa. Então se o meu corpo, lá, o meu intestino, passando pelo estômago, vai para os intestinos. Ele precisa estar como se fosse limpinho ali para ter o poder de absorção dos nutrientes. E se eu estou com um quadro de supercrescimento de fungos, é como se eu tivesse uma invasão, um impacto nessa absorção. Então atrapalha no aproveitamento dos nutrientes. Por isso, gente, 2 pontos de extrema importância aqui para falar com vocês. Caso de desbiose, independente seja fúngica ou bacteriana, não se deve usar probiótico como linha de frente de tratamento no início do tratamento. Você pode, inclusive, piorar o seu quadro. Você pode ficar com aquela sensação de pacu, sabe? Pacu, inchada, com dor, com cólica. Por que, Sheila, isso? Porque você vai colocar um grupo de bactérias a mais no seu corpo, sendo que há prevalência de más bactérias, e se for no caso de síndrome fúngica, há uma desbiose com prevalência fúngica, que não vai fazer sentido colocar novos moradores nesse momento na sua casa. Não vai, gente. O uso do probiótico tem a sua relevância em alguns casos, tá? De diarreia persistente, associado com terapia nutricional correta. Agora, colocar do nada e colocar misturando diversas estratégias, sim, pode causar impacto no seu bolso, porque é caro. Probiótico de boa qualidade, gente, é caro. E pode causar impacto na sua saúde. Então, compartilha aqui, ó, essa live com aquela pessoa que você sabe que vai ter relevância saber que o uso persistente de probiótico não vai adiantar, ou com aquela pessoa que você quer ajudar compartilhando conteúdo de síndrome fúngica. Porque eu sei, gente, que a maioria das pessoas entram em contato com o conteúdo da síndrome fúngica quando vem algum post meu. Quando tem ali o direcionamento de algum conteúdo que alguma pessoa compartilha, tá? Inclusive, esses testes que vocês estão fazendo, eu sugiro que vocês também compartilhem com outras pessoas do seu meio, principalmente. Como assim, Sheila, do meu meio? Porque aquelas pessoas que você convive são as pessoas que compartilham do mesmo ecossistema que você. É reflexo. A gente tem troca, mesmo que você não tenha contato direto, não beije essa pessoa, convive no mesmo ecossistema. Então, se a gente convive com pessoas que têm ali cuidados, a tendência de eu ter ali um meio mais saudável, um meio com uma melhor saúde, com melhor bem-estar, com melhor estética, com tudo aquilo que eu realmente desejo, isso vai impactar. É claro que a gente não pode mudar ninguém. Ninguém, gente. Não adianta, vou fazer aqui, pedir pra minha mãe fazer, eu quero que ela faça, vou obrigar que ela faça. Não, gente, isso a gente não tem esse... nem é bom a gente fazer isso. A gente pode sugerir, indicar, compartilhar, falar, dá uma olhadinha aqui, ver se faz sentido pra você. Mas nós somos responsáveis por nós, né? Então, por nós, não pelo outro. Não é pelo parceiro, não é pela mãe, não é pelo pai, tá certo? É pela gente. O despertar é nosso, exclusivamente nosso, tá bem? Então, sabendo disso, pessoas bem nutridas, vocês fizeram lá o teste. Sheila, não fiz o teste. Você vai entrar depois aqui no link do perfil e aplicar o seu teste. Caso contrário, tudo que eu falar daqui pra frente durante a semana do evento não vai fazer sentido pra você. Você vai ficar perdida no conteúdo. Porque hoje nós estamos falando exclusivamente disso, tá certo? Do teste aí de desbiose e do teste de síndrome fúngica. Então, se você fez o teste ali e deu positivo para a síndrome fúngica, tem as características, os sinais e sintomas, deu positivo para desbiose, num nível ali aumentado, um alto risco, ou ali tá no amarelo, não tá no vermelho, mas já tá no amarelo. Então, isso é uma sinalização de que a questão da sensibilidade ao alimento
pode acontecer principalmente dos alimentos saudáveis, tá certo? Então, a prevalência de desbiose fúngica tem que ficar muito bem clara, não pode confundir aí com a questão da desbiose bacteriana e nem ficar aplicando, gente, estratégias alimentares de excluir diversos alimentos como FODMAP, que é uma coisa que não há relação em uma fase de tratamento para síndrome fúngica. Se a pessoa quer fazer porque ela acha que é conveniente para um caso aí de desbiose bacteriana, então é um protocolo específico para aquela fase. Sheila, não sei nem do que você está falando. É para um quadro aí de desbiose voltado para essa questão da diarreia, da presença de más bactérias. Algumas pessoas associam essa estratégia aí com o uso, muitas vezes, de antibiótico específico, se quer eliminar algum grupo de bactérias. Porque se há um quadro de diarreia persistente, que está ali, ó, atazanando a pessoa, então o corpo ele está tentando eliminar aquele grupo, aquela colônia de bichinhos que acabam fazendo mal, tá certo? Tem algumas pessoas aqui falando de outros tipos de bactéria, como a E. coli, por exemplo, que é o caso de infecção. Tô voltando aqui os comentários de vocês para eu poder conduzir aqui perguntas e respostas, tá bem? Como a E. coli, na verdade, quando há translocação de bactérias, então uma bactéria, por exemplo, que é voltada para gastrite, é o passeio, quando eu uso a palavra translocação, é o passeio no lugar errado. Então essa bactéria é normal do meio, ela vive dentro de nós e ela vai passear no lugar errado. A pessoa pode ter esse passeio de bactéria, essa translocação e ter o quadro de síndrome fúngica associado? Sim. Isso é muito comum em casos de infecção urinária, por exemplo. Então a mulher tem um quadro de infecção urinária, aí ela fica ali, quando é a primeira vez que a gente tem infecção urinária, todo mundo aqui que tá aqui, eu acredito que já teve algum quadro de infecção urinária na vida, assim como candidíase, né, vulvovaginal. Então a gente sabe muito bem os sintomas. Dá um desespero, uma dor, a gente tem que sair ali atrás de algo para apagar esse fogo. E dificilmente, quando você vai apagar esse fogo, você para pensar nessa questão dessa colonização desses trilhões de micro-organismos que vivem dentro de você e que vai ter um impacto. Claro que você está usando a medicação para salvar a sua vida, mas ali você não teve tempo de parar para pensar sobre os gatilhos, para parar para pensar sobre a sua nutrição, para parar para pensar sobre terapia nutricional enquanto você faz o uso da medicação, porque toda vez que você faz o uso da medicação, independente se é para cirurgia plástica, se é para amidalite, se é para uma dor aí específica, você tem que associar a terapia nutricional para não favorecer o quadro de síndrome fúngica. Porque lembra que o fungo cresce num ambiente que tem oportunidade de crescer, tá bem? Quem tá perguntando aqui do teste, Sheila, onde eu faço o teste? Link do perfil, mas espera que acabar o conteúdo de hoje para vocês fazerem o teste, tá bem? Porque é importante que faça sentido o conteúdo aqui para vocês e depois você vai lá e aplica o teste. Depois, no segundo episódio do evento, você assiste o vídeo e aplica o teste no dia que é liberado, para você acompanhar a live em tempo real, para você conseguir fazer a sintonia com o conteúdo, tá bem? A Nádia falou assim, eu tenho muitos sintomas, hipoglicemia reativa e esteatose hepática. Sim, é algo muito frequente, principalmente se você tem irritabilidade, vontade exagerada por doces, porque comer doce é natural. Inclusive, esse final de semana eu me deliciei comendo um mousse maravilhoso, estava com meu namorado, fui no restaurante normal. Isso faz parte da nossa vida social quando a gente tem a tomada de decisão de comer um doce. Tá tudo certo. Agora, quando você não consegue controlar um impulso, quando você precisa o tempo todo estar comendo grandes porções de massas, de alimentos ultraprocessados, de doces, que parece que não é pra você, que parece que você tá alimentando algo. E eu falo isso por experiência própria, porque no meu quadro de síndrome fúngica, pessoas bem nutridas, eu era a devastadora de qualquer ultraprocessado. Eu era um pote de sorvete, estilo diário de Bridget Jones, sabe que pegava o pote de sorvete e comia o pote de sorvete inteiro? Era dessas. Pacote de bolacha. Ultraprocessados sempre eram direcionados a um consumo mais excessivo, que parecia ser comum. Qualquer pessoa pode comer um grande volume? Pode, mas o tempo todo? Que não consegue controlar? Então isso é característico de uma hipoglicemia reativa. É o corpo pedindo o tempo todo. E eu já tinha micose persistente, a micose já estava lá. A gordura na região abdominal, igual a bem nutrida colocou aqui, que está com esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, a minha gordura visceral era nível 5. Então, sabe aquela que parece ser magra, mas não é magra, é chamada falsa magra, que tem a barriga pontudinha? Tá? Era assim, minha porcentagem de gordura era de 35%. E eu não tinha problema nenhum com ela.
mas eu já estava no quadro de síndrome fúngica e não percebia. Então isso pode acontecer com muitas pessoas. Muitas mulheres têm essa vontade exagerada e acreditam, é porque é TPM, é porque eu tô estressada, é porque tá acontecendo algumas coisas. Presta atenção se você não tem gatilhos aí da síndrome fúngica acionados. Se você não tem queixas relacionadas ao teste há muito tempo. Liga ali as pecinhas do seu quebra-cabeça. Chegou a hora de juntar as peças do seu quebra-cabeça para você entender se é só vontade mesmo, se é algo social que você está comendo ou se é uma vontade exagerada. E não precisa tá sobrepeso, tá, pessoas bem nutridas? A pessoa pode ser magra e ser desnutrida. É aquela pessoa que não tem massa muscular, que você pega na pessoa não tem massa magra. Isso pode acontecer, a pessoa não consegue controlar aí a sua massa muscular. Eu vou continuar respondendo aí todas as perguntas de vocês, mas agora eu vou conversar com a Estela. Deixa eu ver se eu acho. Estela, você me manda um oi aqui, se você tiver on, que a Estela vai contar o caso dela pra vocês. E aí depois eu respondo todas as perguntas, tá bem? De hoje. Mas eu já adianto que se você não fez o teste da síndrome fúngica, o teste de desbiose, tá perguntando, isso é síndrome fúngica, isso não é? Esse sinal está associado com isso? É importante que você aplique os testes, caso contrário, você vai se perder aqui no conteúdo da semana do evento, tá bem? Então é importante você entrar lá. Deixa eu ver aqui. Estão me perguntando se a herpes todo mês tem alguma relação. Tem relação porque o sistema imunológico está enfraquecido. Então, se você fizer o teste lá da síndrome fúngica e tiver positivo, Sheila, fiz o teste de síndrome fúngica, tá positivo. Fiz o teste de desbiose, tá positivo. Todo mês eu tenho herpes, que é uma infecção viral que não vai embora, tá? Então, ela já está presente no corpo, tá tudo certo, não fique, abalada com isso. Isso é muito comum. Só que é possível controlar isso. Você não tem que viver com um machucadinho aí todo mês, seja na boca ou na região íntima. Você não tem que viver com candidíase todo mês. Só que antes de você pensar, como que eu trato, o que eu faço, você tem que saber o seu ponto de partida. Você tem que saber sua cronologia. Você tem que saber como isso começou, por que começou e por que você não quer voltar mais para esse lugar. Por que você não quer se sentir mais assim? Você tem que fazer uma carta para você. E você vai começar a fazer essa carta hoje. Porque depois você vai olhar essa carta e você vai falar assim, nossa, eu estava assim, eu era assim. E essa carta vai ter o seu teste ali, a sua pontuação do seu teste de desbiose. E também o seu teste de síndrome fúngica, tá bem? Então, eu quero combinar isso com vocês. Faça essa você mesma. Pega aí um papel e coloca o resultado do seu teste. Se você ainda não fez, quando acabar a live de hoje, você vai fazer e eu vou te passar as instruções, tá bem? Então, vamos lá falar com a Estela. Maravilhosa. Olá! Oi, Estela, muito obrigada por compartilhar, por entrar aqui ao vivo num domingão e participar Aqui, né? dessa live. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo seu tempo. Eu falo sempre, esse tempo é vida. E todas as pessoas que entram aqui com generosidade para contar a sua história, para compartilhar uma fase de superação, como estava e como está agora. Então, eu me sinto muito lisonjeada e muito grata por você estar aqui, viu, Estela? Digo mesmo porque eu falo assim que existe a minha vida antes do processo de mudança, né, de estar no controle, e uma depois. Porque foi assim um processo pra mim super complicado, porque quando eu comecei eu tive assim, eu vou começar assim me apresentando, gente, sou Estela, sou aqui de Maringá, Paraná, tá? Conheci Sheila por anúncio da internet, no Instagram, porque eu comecei a fuçar tudo que tinha sobre, que eu descobri sozinha a síndrome fúngica. Fucei um tempão, fui em médico, perguntei, falei todas as minhas queixas, sintomas que todo mundo tá falando aqui, tinha todas elas, e eu não achava solução. Até que eu fui no médico, ele falou assim, que eu já tinha intolerância à lactose, ele falou assim, eu acho que você pode estar com alergia ao açúcar. Aí eu falei, gente, não é isso, eu sei que não é, porque eu comecei a emagrecer, começou a aparecer um monte de espinha na minha cara, tudo que eu comi me fazia mal, de leite, cortei leite, deu uma melhorada, cortei o glúten, deu uma melhorada, mas continuava com todos os sintomas. E Estela, quando você procurou esse médico,
Você lembra Hum, quais eram os principais sinais e sintomas que te incomodavam? sim. O primeiro, assim, o que me fez procurar mesmo foram dois principais que me incomodavam muito foi que eu já tinha intolerância à lactose. Então, assim, se eu comia qualquer coisa que fosse um pouquinho. Isso foi com qualquer coisa, até sem lactose, eu comecei a passar mal. Mesma coisa quando eu consumia, por exemplo, leite sem lactose, eu também passava mal. Era eu comer, eu ficava no banheiro. Era assim, comer e já passa mal. Aí eu falei, gente, deve ser o leite que tá me fazendo mal. Tirei. Então, assim, meu principal foi esse. Aí, logo depois desse, já veio a candidíase vaginal. E ela foi super intenso, nunca tinha tido antes. Fiquei assim, sem saber o que estava acontecendo. E eu tinha muita fadiga. Até que eu falei, gente, estou com corona, porque eu não conseguia. Eu acordava de manhã e eu já acordava cansada. Eu era descer uma escada e eu estava cansada. Eu acordava cansada, dormia cansada. Aí eu falei, gente, isso não é normal, isso não é vida. Alguma coisa de errado tem. Eu fui com essas três queixas. E daí, quando eu vi que tinha uma coisa errada, eu falei, eu vou cortar tudo. Eu fui para aquele extremo, cortei tudo. Falei, vou cortar açúcar, vou cortar glúten, vou cortar leite e comecei a emagrecer. Fui no médico, fiz todos os sintomas, tava tudo lindo, assim. Eu falei, gente, mas não pode ser. Fui, fucei, até que o Google, o famoso Google, me deu aquela luz. Aí eu falei, eu acho que deve ser, mas eu falei, eu vou confirmar com o médico. Fui, falei, olha, eu tô com esse sinal, sintoma. O que que você acha? Aí o médico falou assim, olha, eu acho que sim, de fato, você está com síndrome fúngica. Porém, os médicos não sabem como tratar a síndrome fúngica. E daí, aí eu falei, e agora? O que que eu faço? Ele falou assim, Estela, toma probiótico e come tudo que tem castanha, tenta aumentar o número, comer menos coisa que seja alergênica, cortar essas carnes mais assim, não sei o que, não. Continuei passando mal. E daí, o que que me veio também junto? Eu comecei a ficar extremamente irritada. Então, tudo me irritava. Eu ficava o tempo inteiro ansiosa, o tempo inteiro com fome, porque daí eu comecei a cortar tudo, porque eu fiquei com medo que tudo me fazia passar mal. Aí a mãe ficava, Estela, pelo amor de Deus, você tá emagrecendo, você vai sumir. Eu falei, mãe, eu falei, é a única alternativa que eu achei. Aí foi quando eu encontrei você. Aí eu falei, comecei a assistir, eu falei, gente, não tô acreditando que existe alguém que de fato sabe sobre isso, porque eu fui nutricionista aqui também. Depois, ela me deu basicamente, ela falou assim, não, Estel, você pode voltar a comer fruta, que tá tudo bem. Eu lembro que assim, eu fiquei uns 3 ou 4 meses sem comer nada de açúcar. Eu lembro que eu chorava, desesperada, porque eu precisava de açúcar. E eu sentia assim que eu tava entrando assim. Aí eu teve uma vez que eu peguei uma bolacha demais, não comi bolacha demais, não foi assim, o meu momento de felicidade da semana, assim. Então, aí foi quando eu comecei a reintroduzir as frutas. Mas mesmo assim, continuava passando mal. E foi assim, quase 6 meses até eu achar, nesse inteirinho que eu comecei a cortar todos os alimentos, descobrir o que eu tinha e achar você. Quando eu achei, aí eu falo assim, foi a luz do fim do túnel, sabe? Porque só quem viveu sabe a dor e o sofrimento que é você todo dia acordar e você tá mal, você tá, não tá se sentindo bem. Então, assim, e daí o que que eu descobri? Quando eu comecei a fazer o tratamento, comecei a fazer o tratamento no dia 2 de fevereiro. Agora eu estou fazendo faz uns 160 dias, 165 dias. E o que, que eu comecei a reparar? Que mesmo estando com todo o tratamento, eu não estava melhorando tanto quanto o resto do pessoal. Aí eu falei, gente, tem uma coisa esquisita. Aí eu fui, conversei com a minha mãe, e daí, o que, que eu comecei a reparar? Que eu tinha todos os sinais e sintomas, não dessa vez, que quando eu fui apresentei e falei pro médico. Eu comecei a reparar que eu tinha sinais e sintomas desde que eu nasci. Então, assim, ó, eu nasci, a mãe falava que eu não dormia até os 6 meses com cólica. Eu lembro de ter infecção urinária desde que eu era criança, com 3, 4, 5 anos. Caspa, rinite alérgica desde sempre. Minha imunidade era baixa. Eu lembro que minha mãe me dava um antibiótico atrás do outro, que na nossa época não precisava de prescrição, né? Tomava um antibiótico atrás do outro. Então, assim, eu reparei que que esses sintomas delas não vinham 1, 2 anos. Elas eram desde sempre. E daí eu falei, bom, para eu desintoxicar todo o corpo, que foi tuchado de remédio, porque eu sempre tive imunidade muito baixa.
Então, qualquer coisa, virose pra mim era. Eu pegava menos 2, 3 vezes assim no ano, tranquilamente. Vivia gripada, vivia com todo o tempo tomando remédio, e isso continuou. E daí eu falo assim, que foi um livramento da minha vida, porque eu não tomo nenhum medicamento, porque eu não sinto necessidade. Já faz assim, desde que comecei a fazer o processo com você. Então já faz assim, desde fevereiro eu não tomo nada. Tomei minha vacina do corona, a primeira dose, porque eu sou da área da saúde. Não tive nem reação, não precisei tomar nada de remédio. Minha cólica menstrual não tenho mais, porque eu achei que eu nunca mais, que eu nunca ia passar por isso na vida, porque eu tive que tomei anticoncepcional por uns 8 anos, até que eu decidi parar, porque eu tinha muita cólica, eu não aguentava de dor, eu tinha que tomar remédio sublingual para cólica de rim para conseguir passar. Não tenho mais cólica. Descobri nesse ínterim também que tenho a síndrome do ovário policístico. Porém, os meus exames só tem os ovários, Cistos. os cistinhos, mas eu não tenho as alterações hormonais. Então, assim, o que é muito bom, porque como eu tô tratando na alimentação, não deixa de se regular tanto. E, assim, eu falo que, assim, melhorei em relação, por exemplo, a candidíase, eu ainda tenho. Mas, assim, comparada com o que era antes, eu falo assim que é 50, 60% menos do que era antes. Então, assim, e assim, pra mim, o que mudou mais na minha vida, que é, era uma coisa que eu achava que era da minha personalidade, é a ansiedade, que ninguém acredita, mas é real, gente, porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa o tempo inteiro. O tempo inteiro eu estava irritada, e depois que comecei a fazer o processo, é surreal como assim, não tenho mais fadiga, não tenho mais ansiedade. Eu não tenho mais alergias, que eu tinha muita, não tenho mais nada. Então, assim, eu acho que é um processo que vai muito além só do você melhorar os sinais e sintomas, porque você entende que a sua vida e a sua qualidade de vida vale muito mais. Porque você entende que não é o que te aconteceu no passado que vai fazer com que você continue assim no futuro. Então, por exemplo, não é só porque eu já nasci ou tenho isso desde sempre que eu preciso continuar, porque é uma escolha minha. Você se alimentar todos os dias da forma correta é uma escolha nossa. Então, assim, eu acho muito engraçado porque todo mundo fica, Stella, como é que você aguenta desde fevereiro sem comer nenhum açúcar, sem comer sem nenhum glúten, nenhum leite? Eu fico, não. Então, assim, porque quando eu entrei, eu decidi entrar de cabeça. E assim, quando eu vi, eu falei, gente, vale todo o realzinho que eu tô investindo na minha saúde. Então, assim, não, quando eu vi, eu não hesitei. Quando abriu, eu já falei, vou participar, porque é uma questão de entender que vai muito além da queixa que a gente está sentindo. É um estilo de vida que você incorpora e você vai levar, porque é uma sensação muito boa você saber que você está colocando coisas boas dentro de você. Porque acho que vale muito mais. Porque você sabe que isso vai fazer bem também, por exemplo, para um futuro, se um dia você tiver filhos, se isso vai afetar demais na vida deles. E também para quem tá em volta, sabe? Porque aqui em casa mudou muito. Porque assim, eu não como arroz porque me faz mal, não gosto. Eu só vivo à base de legumes, assim, porque eu não vejo necessidade de colocar mais arroz, porque eu era a pessoa do arroz. Eu comia 6, 7, nem acredito da quantidade que eu comia. Eu comia 6, 7 colheres a cada refeição de arroz. De uma quantidade absurda. E eu já não tenho mais necessidade, então, tipo assim, o que eu compro, eu falo, gente, usa isso daqui, que é legal, entendeu? Ó, pega esse óleo aqui, que é um óleo melhor para vocês usarem, se querem o óleo de coco, podem usar para cozinhar. Então, assim, aí eu vou apresentando, olha, gente, isso aqui é muito bom, vocês podem comer isso aqui que faz bem. Então, eu apresento, tipo, semente, chia, gente, isso aqui coloca para comer com uma mão, faz bem. Então, assim, para quem eu consigo passar esse conhecimento, por quê? Porque eu sofri a vida inteira com uma ansiedade que não foi minha, uma fadiga que não foi minha, e uma necessidade por doce e por carbo, que, gente, a minha vida era baseada em leite e em pão, eu não estou brincando, foi isso. E miojo. E bolacha. Entendeu? Então, 25 anos disso. Então, assim, para mim foi surreal poder me livrar dessa necessidade constante por coisas que não faziam bem pro meu corpo. Então, assim, eu falei, vou vir, vou participar, até assim, a gente vem com vergonha, mas vem porque
faz diferença, gente, faz diferença. Ai, Estela, que depoimento lindo. Assim, eu vi o pessoal comentando, ai, que relato, obrigada, parece com a minha história. E eu digo aqui para vocês, como eu falei no começo, eu me sinto muito grata por todas as pessoas que vêm aqui contar uma parte da história. E a Estela ainda conseguiu juntar as peças do quebra-cabeça dela, fazer um resgate da história dela desde a infância, assim como eu faço sempre da minha, eu compartilho, eu falo, olha, gente, as minhas micoses não era uma micose que eu tive adulta, eu já tinha micose desde Sim, pequena, né? E aí você para pensar, né? Você vai vendo todo o seu crescimento, tudo que foi acontecendo, o seu processo de desnutrição. E quando a gente fala de comida, né? Quando você quer comer porque você quer, tá tudo certo. Agora, quando você vai comer por um impulso, igual você falou, eu nem gostava de arroz, eu mergulhava no arroz, porque era uma coisa assim, eu já não sabia mais o que estava exatamente. alimentando, né? Parece que liga um piloto automático que você não consegue dizer não. Não é porque o alimento Nossa, é horrível. não é o alimento, é um vilão, mas porque ele acaba se tornando um vilão porque você perde o controle sobre ele. Então, assim, Stella, Completamente. muito lindo o seu relato e muito bom saber aí que a ansiedade, essa questão do eixo intestino-cérebro, ele não só para a questão, como a Michelle citou no quadro dela, de irritabilidade, pensamentos excessivos, ou, por exemplo, você não conseguir ter tomada de decisão, ter concentração para ter uma tomada de decisão. Uma mulher, às vezes, fica numa sensação de que as alterações do ciclo hormonal, elas impactam a tomada de decisão como um todo. E não tem que ser assim. Claro que a gente vive numa onda Sim, hormonal que é natural, mas isso não tem nada a ver com os sinais e sintomas que a síndrome fúngica causa. Que interfere também no sistema reprodutor feminino, como a Estela disse. A questão de síndrome do ovário policístico, que como é síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas também, é totalmente, gente, relacionado aí à disfunção hormonal, principalmente de insulina, e reflexo da alimentação, que, como a Estela disse, vem lá de trás. Vem sim, dos gatilhos que a Estela tinha, daquilo que consumia, e que agora isso não é mais assim. E que a síndrome do ovário policístico pode ser tratada como a síndrome fúngica, como qualquer outra síndrome, sim, desde que se entenda os exatamente. gatilhos. E isso que foi legal, que a minha ginecologista foi exatamente isso. Eu falei assim, Estel, não posso nem dizer que você tem uma síndrome. Porque é como se você tivesse uma pré-síndrome, porque você não tem, você só tem os cistos. Você não tem mais nenhuma alteração hormonal. Então, assim, eu falo que é uma escolha diária, porque é você acordar todo dia e você olhar e falar assim, olha, porque se não tivesse começado em fevereiro, teria demorado muito mais. Então, assim, é um processo que todo dia você tem que fazer. E eu faço assim, às vezes é difícil, gente, é difícil. Você vai falar que é fácil, porque às vezes você não tá no ânimo, às vezes você quer comer uma coisa que ali sai fora. E quando você entende que seu corpo tá bem, porque hoje eu entendo, e eu consigo dizer quando eu tô bem para comer algo ou não, porque são vários fatores. Por exemplo, você tem que saber se você tá bem é, mentalmente, isso reflete muito no seu corpo, isso reflete mais para mim. Então, por exemplo, se eu tô uma semana legal, tá ok eu tentar alguma coisa nova para introduzir. Se não, eu não faço, porque eu tenho que entender que a minha saúde vale muito mais que esse desejo momentâneo. Então, assim, eu falo que para mim foi muito difícil no começo, sim, porque parece que tá tentando tirar uma droga de um viciado quando você tenta cortar as coisas. Que, por exemplo, eu falava, gente, por que que eu vou comer uma barra de chocolate puro açúcar, puro coisa com leite, que não é nem leite, que quando você vai ler tem mais 900 coisas que não é chocolate que você está comendo, é gordura hidrolisada. Enquanto eu posso, então, comer um chocolate 75% cacau com açúcar de coco. Então, assim, são escolhas. E, assim, eu agradeço todos os dias por acordar e por mais difícil que seja fazer essas escolhas, porque é muito fácil a gente se vitimizar e colocar na posição de que, porque, putz, se tivessem feito isso por mim antes, se meus pais tivessem visto. Gente, aconteceu, o passado é passado, a gente entendeu o que a gente pode fazer daqui para o futuro. Eu acho que isso que é o legal, porque eu falo que o que eu ganhei mais com toda essa questão de estar no controle não foi nenhuma alimentação saudável, foi a ter disciplina e olhar com esse olhar do vale a pena eu me cuidar. Então, vale a pena eu ter esse amor próprio, porque vai muito além do alimento que você coloca. É o amor que a gente tem por nós mesmos para entender que a nossa saúde vale muito mais do que, enfim, a desnutrição, porque a gente coloca muito peso
na alimentação errada. Então, por exemplo, vou comer um. Gente, eu comia dogão, que a gente chama de dogão aqui em Maringá, pelo menos 2, 3 vezes na semana. Então, assim, aquela, imagina a salsicha, 2, 3 vezes na semana, com mais bacon e calabresa, e ketchup, maionese. Então, assim, era isso, minha alimentação era isso, porque todo mundo fica, então, mas você é tão magrinha. Desde quando a gente magra tem alguma coisa? Não tem. Que eu emagreci, assim, 3 quilos quando eu cortei tudo, né? Até que eu achei que eu ia sumir. Porque eu fico, todo mundo fica, mas Estela, você tem ovário policístico. Mentira, gente magra não tem ovário policístico, porque como é que você vai ter? Seu metabolismo é rápido, você consome as coisas rápidas. Aí eu fico, gente, é uma questão do que eu coloquei pra dentro de mim todo esse tempo, e não foram coisas saudáveis. Como é que eu vou querer que meu corpo crie algo que é saudável se eu não coloco nada pra dentro que seja? Então eu acho que foi isso, o aprendizado pra mim, assim, é constante. Tenho muito a melhorar ainda, tenho um processo aí pela frente, não quero largar essa alimentação, ou mantê-la assim pro resto da vida. Pretendo colocar mais coisa aí no futuro quando meu corpo aceitar, mas eu acho que é isso, é um processo e são escolhas diárias. São escolhas diárias, a gente não pode esperar por coisas mágicas que a gente vai na farmácia, vai comprar um remedinho e vai voltar bem. São escolhas diárias. Eu acho que foi isso que eu aprendi. E que toda vez que alguém me pergunta, eu mando o seu Insta e falo: olha, o que eu posso te dizer é isso. Aí a escolha é sua se você quer fazer ou não. Porque eu aprendi que eu posso falar tudo o que eu quiser pra pessoa. Falar quanto eu melhorei, como foi bom. Se a pessoa não quiser, não tem como a gente colocar e falar: não, faz isso que vai fazer bem. Tem que ser uma Ou escolha da qual é a pessoa. dica, né? A pessoa fica assim, mesmo, me dá uma dica, eu quero uma dica Aham. para melhorar, né? Me dá uma Aí eu fico dica assim, você mais. quer uma dica? Você faz assim, pega tudo que você acha que é inflamatório pra você e corta. A pessoa fala, nossa, mas é muito. Eu fico, gente, você perguntou a dica, eu falo isso. Aí a pessoa fica, mas não tem outro jeito, eu fico. Aí eu mando seu Insta e falo assim, olha, dá uma olhadinha e vê o que que você acha. Então, assim, eu É, acho que é isso. É seu. É uma coisa que cada um tem que fazer por si mesmo. A gente não pode tentar empurrar e colocar na outra pessoa. você tá tendo uma recompensa, né? Foi aquilo que você falou. Você não vai querer mais voltar para aquele passado das 3 vezes por Sim, não, semana comendo dogão. Eu falo isso porque eu nem também, a pau. eu era amante de dogão também. Eu fiz cursinho na USP em São Paulo, né? Um cursinho do CRUSP, lá do prédio de filosofia, e a gente sempre se juntava para ir comer o dogão lá da USP. Então, assim, eu tenho todos os alimentos ultraprocessados que vocês podem imaginar, eu também tenho relação com eles. Então, quando alguém fala alguma coisa Amo que todos. Amava, né? amava. Não, agora não sinto falta nenhuma. E claro que quando, igual eu falo aqui, quando há vontade de consumir pontualmente algo, isso não vai atrapalhar em nada, porque um corpo bem nutrido, ele sabe lidar com algo que não te faz bem, ele sabe lidar com o invasor, Sim. ele sabe funcionar. E a proposta é exatamente essa, você ter autonomia sobre a sua alimentação e botar o teu corpo para funcionar, botar ele no lugar certo, botar os trilhões de micro-organismos no lugar certo. E cada um vai ter o seu tempo para isso. A história da Estela é uma. A história da Estela tem toda ali aquela Sim. relação com antibiótico, enfim, desde da amamentação, a questão do sono. Então, a sua história pode ser diferente. E é por isso que eu convido vocês a ficarem de olho nos testes, a aplicarem os testes, porque só vai fazer sentido se você aplicar esses testes e fazer o seu ponto de partida da forma correta, né? Não ficar buscando só uma dica, navegando, flutuando, é a hora de realmente se aprofundar. Bom, Com Estela, certeza. muito, muito obrigada, viu, pelo seu relato. De verdade, Eu obrigada que pelo seu agradeço. tempo num domingão. Eu vou continuar aqui esclarecendo as dúvidas das futuras e das bem-nutridas que estão aqui contando como que foi o teste. E chegou a hora de você refazer o seu teste. Fica à vontade se você quiser refazer, porque é importante ir acompanhando aí a Sim, evolução, o processo. E você está indo muito bem, você já venceu os sinais e sintomas, porque quando eu falo vencer a síndrome fúngica, às vezes a pessoa pensa assim, eu não tenho mais nada. Eu não tenho nenhum sinal e sintoma. Na verdade, o vencer a síndrome fúngica é vencer os sinais e sintomas. Então, se você venceu uma queixa, eu venci a ansiedade, eu venci a fadiga, eu venci a vontade persistente por alimentos específicos que eu não conseguia dizer não. A vontade exagerada. Isso é vencer síndrome fúngica. Eu venci o quadro persistente de candidíase, me doía 100%, agora diminuiu para 50%, eu estou vencendo. Isso é vencer a síndrome fúngica. Então, obrigada, Estela, pelo seu relato, viu? De coração. de Obrigada nada. mesmo. Foi um prazer, gente. Beijo pra vocês. Beijo, Estela. Obrigada.
Bom, tô vendo aqui os comentários de vocês. Que maravilhosa a Estela, o depoimento dela aqui, gente. Sempre eu trago alunas do método. Sheila, mas me fala sobre o método. Não é o momento, não é a hora de vocês saberem informação do método, porque antes de saber sobre tratamento, vocês precisam aplicar os testes e saber o ponto de partida. Sabe a carta que eu comentei com vocês? Ah, olha lá, olha o seu teste, faz uma carta para você saber para onde você não vai voltar mais, mulher. Porque daqui em diante, você que está aqui num domingão, 9h30 da noite, você não quer mais se sentir assim. E você precisa escrever o que você quer sentir. Então, você vai colocar o resultado do seu teste de desbiose, você vai colocar o seu resultado da síndrome fúngica, quais são os seus sinais e sintomas persistentes da síndrome fúngica, e você vai escrever como você quer se sentir daqui para frente. O que você quer sentir no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de outubro? O que você quer colher? É agora, você vai plantar agora. E fazendo esses testes, você já está fazendo algo. Tem gente que colocou aqui nos comentários, Sheila, mas o que eu faço? Eu só vi falando aqui de sinal e sintoma. Como eu faço para me recuperar? Mulher, você precisa saber o seu ponto de partida. Você vai ter as respostas a partir do momento que você registra as causas do problema. As respostas vêm da causa do problema. Os gatilhos você vai descobrir escrevendo o seu teste de desbiose. E no próximo episódio, escrevendo os seus sinais e sintomas ali, que são característicos da alergia alimentar. E não é, gente, não é só sobre cortar vários alimentos. Exclusão de alimentos isolada não deixa um corpo bem nutrido. Assim como incluir uma medicação isolada não faz você ficar bem nutrida. Como a sua construção, como a construção da sua casa. Pensa aí na sua casa, na decoração da sua casa, como ela vai ficar bem bonita sem retoque, sem cuidado, sem você colocar ali a decoração, cuidar dos móveis. O teu corpo é semelhante. Se você entregar para ele sempre as mesmas coisas, ainda colocar medicações que mexem com a colonização do que vive dentro de você, que não dá para aniquilar, não dá para viver sem bactéria, não dá para viver sem fungo, não dá para viver sem vírus. Não dá. Eles viverão entre nós. E quem resiste é quem está bem nutrida. Tá? Isso para você, para sua história e para as próximas gerações, se você sonha em ser mãe, se você já é mãe, ainda dá tempo, sempre é tempo, gente. Pode ter 50, 60, 70 anos, não importa. Sempre tem tempo, tá? O ecossistema que vive dentro de nós, ele muda o tempo todo, como eu disse aqui para vocês. Ó, já tô vendo aqui um monte de gente engajada que já fizeram aí os 2 testes. Maravilha! Que bom, Noemi. Tem aqui a Mariane falando dos sinais e sintomas. A Aline perguntando que teste vocês estão falando. Aline, é um teste que está disponível no link aqui do perfil do Instagram. Quando acabar esse conteúdo, você vai lá no link, entra no evento, que é um evento que começou hoje, foi liberado o primeiro episódio, que é legal vocês assistirem também, tá? Não adianta fazer só os testes e não assistir. E aplicar os testes, tá bom? Clau, você que está perguntando sobre o seu sinal e sintoma, entra lá e aplica o teste, tá? Essa informação da urticária está lá, tá? Tá no teste. A Soraya perguntou por que ela ainda não eliminou a Cândida, se ela relatou que faz alimentação boa, constante, com comida e tudo mais, comida de verdade. Porque para vencer todos os sinais da síndrome fúngica, depende do tempo de biofilme de fungo que está ali presente no corpo daquela pessoa. Como assim de tempo, Sheila? Quanto tempo foi efetuado, acionado os gatilhos? Então, a Estela comentou aqui que desde a infância ela tomava muitas medicações, muito antibiótico, porque ela vivia doente, infecção urinária, tinha infecções recorrentes. Quando ela era bebezinha, ela não dormia bem. É bem possível que durante a gestação, porque assim, gente, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, a gente não tem nenhuma bactéria, nadinha. A primeira colonização de bactérias, de fungos, de trilhões de micro-organismos é quando a gente passa pelo canal vaginal.
Se eu não passo pelo canal vaginal, eu vou ter uma colonização diferente, que é a colonização do ambiente, que não é da colônia vaginal ali saudável da minha mãe. É claro que quando a mãe está adoecida, vai ter a colônia de bichinhos ali que não são tão bons também. Tá? Por isso que não faz sentido engravidar estando desnutrida, estando adoecida. Ah, Sheila, mas eu estou com candidíase e já estou grávida. Tudo bem, aí é uma outra situação. Mas se você está planejando a ser mãe, fique bem nutrida. 3 meses é um mínimo, tá? De programação metabólica que terapia nutricional pode te oferecer. Você aplicando isso para você se preparar aí para gerar um futuro bebê bem nutrido. Então, a história da Estela relata exatamente essa questão do tempo. Se eu adoeci há um mês, se eu adoeci há 10 anos, se eu estou doente há 10 anos, se eu estou doente há 15 anos, porque fala assim, ah, Sheila, mas eu não estou doente há 15 anos. Eu estou sempre tomando antibiótico, estou sempre tomando antifúngico, estou sempre tomando remédio com cólica, mas eu não estou adoecida há 10 anos. Tá sim, tá sim. Você só não sabia que isso era uma síndrome, mas está, tá bem? Toda vez que a gente tem que ficar usando o tempo todo medicações, é porque eu estou em algum quadro de adoecimento e preciso entender o que é esse adoecimento, tá bem? Tô vendo aqui os comentários de vocês. Pan, não tem como alguém colocar o teste aqui, porque o teste faz parte de um evento, tá? Aqui, gente, é um lugar organizado para o bem de vocês, tá? Não é um negócio que você vai pegar uma informação ali e você não vai saber o que fazer com ela. Você quer fazer um negócio bem feito? Começa fazendo bem feito a partir de agora. Então, fazendo bem feito a partir de agora é participando do processo como um todo. Se você só vai coletando informações e não vai aplicando passo a passo desde então, quando for para você fazer o que precisa realmente ser feito, você pode achar que está perdida porque você não aplicou os testes de base. Você não sabe a sua história em detalhes. Você não sabe a sua cronologia. Quantas vezes você usou medicações? Então, tudo isso você precisa anotar, os seus resultados. Tá? Então, a partir de agora, você tem que anotar essas informações. Você vai pegar lá um post-it, um caderninho. É a sua história, mulher. É a sua história. Nenhum médico vai saber a sua história. Nenhuma nutricionista, você sentada 1 hora no consultório, vai saber toda a sua história. Por mais que você fique lá conversando com ela, ah, eu como isso, eu faço exercício tantas vezes por semana, mas os detalhes da sua história, a sua cronologia em detalhes, é você que tem que parar e mergulhar em você. Eu sei que incomoda. Incomoda ver a questão das medicações, incomoda pensar no ambiente, incomoda. Mas se incomoda, traz recompensa. Porque você não recebe recompensa em momentos que tá tudo ok, tá tudo igual. É igual uma mamãe quando vai ter um bebezinho, incomodou, por isso que nasceu. Igual quando você vai lá conquistar alguma coisa na sua vida, um trabalho, um diploma, incomodou, por isso que veio a recompensa. Tratamento da síndrome fúngica é semelhante. Vem recompensa, mas agora chegou a hora de se mexer, tá? Do chacoalhão. Estão me perguntando aqui, então tem 2 testes? Tem sim, tem o da síndrome fúngica e tem o teste de disbiose. Eu expliquei aqui no começo do conteúdo, para quem chegou depois, a diferença de disbiose bacteriana e disbiose fúngica. Quem perdeu, depois pode ver esse conteúdo. Mas esse conteúdo que eu estou proporcionando aqui para vocês no ao vivo é diferente do conteúdo que está dentro do evento. São conteúdos, não são semelhantes, são conteúdos diferentes, sempre serão diferentes, tá bem? Então é bem importante que saia o vídeo do evento, assiste o vídeo do evento e vai lá e aplica os testes, tá bom? E faz num lugar, anota esses resultados em algo que você vai guardar. Não é para jogar fora. Isso aí vai ficar com você. Por isso, pega ali a sua agenda, ou pega ali o bloco de notas do seu celular, ou se você usar algum aplicativo de saúde, do seu ciclo menstrual, alguma coisa do tipo, anota lá os seus resultados. Anote um lugar onde você vai escrever para você. Coloca o seu nome. Então, por exemplo, aqui a Ingrid, que perguntou, isso é transmissível? Coloca lá a Ingrid, coloca a sua história. Coloca aí a questão dos relacionamentos, que provavelmente tem aí a questão do bem nutrido, que você tem dúvidas em relação a isso. Escreve a sua história, tá? Troca, gente, de micro-organismos, de fungo, de bactérias, a gente tem, tá? Com qualquer pessoa que a gente entre em contato. Mas não quer dizer que a outra pessoa vá ser infectada. Porém, se você está num quadro persistente de infecção fúngica na boca, como por exemplo candidíase oral ou vulvo vaginal,
Isso pode sim prejudicar a imunidade do seu parceiro. Então é importante, ou ao contrário, tá, gente? Então é uma conversa delicada que você tem que ter, se for o caso. Porque às vezes não é o caso, tá? Pessoas bem nutridas. Às vezes não é. Então, nesse primeiro momento é sobre você, não é sobre o outro. Nesse primeiro momento é sobre você, sobre a sua história, tá? Deixa eu ver aqui. Uau, quantos comentários maravilhosos. Tem muita gente aqui com a questão da candidíase. Há muitas histórias sobre candidíase, mas eu trago aqui para vocês que síndrome fúngica não é só candidíase, tá? Então, quando você for escrever lá a sua carta, expor os seus sinais e sintomas, lembra sempre do que você está sentindo. Então, coloca o seu nome, o que eu estou sentindo. Eu sou uma pessoa concentrada? Eu sou uma pessoa que consigo memorizar as informações? Eu sou uma pessoa que consigo ter equilíbrio em relação aos meus pensamentos, às minhas tomadas de decisões? Eu sou uma pessoa que estou sempre entristecida, que estou sempre abatida. Sabe a pessoa que está sempre para baixo, até na postura? Eu sou uma pessoa que sempre está com os pensamentos embaralhados. Porque isso, gente, não está só aqui. Lembra que a cabeça, a boca, tudo isso está coladinho, está ali em contato direto com tudo que vive dentro do seu corpo. Eu sei que para quem não é da área da saúde fala, nossa, que viagem, Sheila. São trilhões de conexões entre o intestino e o seu cérebro todos os dias. Todos os dias. Então, uma sinalização de emoções desequilibradas não necessariamente é apenas algo hormonal ou algo que uma produção de serotonina que você tem uma disfunção que não vai ser melhorada com a correção da sua alimentação. Há uma relação porque produção hormonal depende também de nutrientes. É claro que há deficiências que são crônicas, há quadros específicos, como por exemplo, tem meninos que nascem com hipogonadismo, que não tem a produção de testosterona, menininhos, né? Aqueles menininhos, sabe aqueles menininhos da sala de aula? Sabe aqueles gordinhos que normalmente têm mama? Então, que tem peitinho, muitas vezes? Então, pode ser o quadro. Tô falando aqui dando exemplo para vocês, só para vocês entenderem como o eixo hormonal ele é complexo, tá? Então, ele é profundo. Então, a questão das nossas emoções, elas têm relação com o que vive dentro de nós. Então, não é só eu colocar também uma medicação para interferir nisso, para substituir aquilo que eu sinto. Eu tenho que saber como que está ali a colonização do que vive dentro de mim. E se há prevalência de fungos, há impacto nas minhas emoções. Se há prevalência, se há excesso de fungo, se você tem micose, se você tem candidíase, se está com excesso de caspa, coceira no ouvido, coceira na garganta, é bem possível que você tenha impacto nas suas emoções. E lá no teste de síndrome fúngica você vai visualizar isso bem, tá bem? Então, hoje, o nosso conteúdo foi exclusivamente sobre esses dois primeiros testes e sobre a cronologia de vocês. Quem está lá no nosso grupo exclusivo do evento, vou mandar o conteúdo da cronologia também, porque além dessa carta aí que você vai fazer para você, anotando o seu teste de desbiose e anotando o seu teste de síndrome fúngica, você vai colocar a idade e o momento que você lembra de ter usado as medicações, o que você sentia quando você usou as medicações. Então, você vai relatar isso. Ah, Sheila, mas eu já quero saber sobre o tratamento, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Calma, mulher. Estude a sua história. É estudando o passado que você tem a resposta para o seu presente e que você tem a recompensa do seu futuro. Você vai ter que mexer no seu passado para você não precisar mexer nisso nunca mais. Nunca mais. Porque você olhando para as falhas do passado com sabedoria e com carinho e perdoando o seu passado, perdoando aquelas pessoas que podem ter prejudicado aí a conduta, principalmente, às vezes é uma conduta médica inadequada, uma persistência de medicações inadequadas. No meu caso, persistência de medicações para acne, para amidalite, coisas que eu não entendia, porque que eu tinha o tempo todo, porque eu sempre estava adoecida e porque sempre estava com micose. Então você vai perdoar aquele seu passado. E para você perdoar, você precisa escrever, relatar, olhar para ele. E aí você vai entender
o que fazer no seu presente. Tá bem? Então é assim, gente, que a gente organiza a terapia nutricional. A gente não organiza a terapia nutricional cortando um monte de coisa. Ai, vai, já começa aqui, peraí, eu vou cortar tudo, vou deixar de comer carboidrato, vou deixar de comer fruta. Não. A organização de uma terapia nutricional é entendendo os gatilhos, tá bom? É tendo carinho por você, é tendo carinho pela sua história, é perdoando o seu passado, é perdoando aquilo que talvez você não tenha tido a experiência e o discernimento de dizer sim ou não. Aquele momento você não tinha mais informação. Você não tinha como ter uma decisão, ter uma tomada de decisão diferente, porque você não tinha bagagem para isso. Mas a partir de agora, você tem. Você estará orientada para tal. Tá bem? Porque se você não quiser mais acionar esses gatilhos, aqui eu estarei direcionando você. É esse o meu papel. Mas eu não faço isso sozinha. Eu sou o farol, mas você que está dirigindo aí. Tá bom? Seguimos? Então vamos, bem-nutridas. E as bem-nutridas que estão no método, apliquem também os testes. Então, quem estiver aí no método, coloca aqui no controle para eu saber que você está lá no método já, quem está aqui. E quem está entrando em contato com esse conteúdo agora, me vendo talvez pela primeira vez, isso é só o começo. Isso é só o começo. Essa semana é semana intensa de conteúdo, tá? Manhã à noite. Mas o evento é importante que você interaja, não é ficar só me assistindo aqui, tá? Não é só ficar me olhando, você vai ter que interagir. E a interação é participando, escrevendo aqui para mim, escrevendo lá na nossa comunidade do Facebook, colocando seus resultados, escrevendo aí para você. Porque para colher resultado, você precisa ali já estar em ação, tá bom? É assim que você vai ter a colheita de resultados. Ah, maravilhosas! Tô vendo vocês aqui, Luciara, Laiane, maravilha! Seguimos! Ana. Pessoas bem nutridas, façam o teste. Quem não fez ainda, faz aí antes das 10 horas, mas dorme até 10h30, 11 horas, tá no máximo, para ter um sono reparador, para ficar bela, maravilhosa, pele maravilhosa. Não dorme muito tarde, não, tá bom? Mas vai lá, assiste o conteúdo, faz os testes e amanhã a gente continua aqui juntas, tá bem? Não se perde aí no processo, não desiste de você, tá? Não desiste da sua história. Constrói aí o futuro que você quer, tá bom? Aquele que você sonhou e que você achou que não tinha ali como realizar, tem sim, tá bom? Que estiver aqui ao meu alcance em relação à nutrição, a tudo que envolve aí o método, você tem como realizar sim. Um grande beijo, ótima noite, seguimos. Beijo!